Fala aí, pessoal, então você está aqui, chegou depois de corrigir o seu gabarito aí da prova da PRF, está muito perdido aí de como calcular sua nota, como é que funciona, se vai ser eliminado nos blocos ali, a quantidade de acertos que você deve ter por blocos na prova da PRF, questões anuladas, se forem anuladas, como é que fica a sua pontuação, se você deixou em branco, se você errou ou se você acertou. Fica até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar tudo de como é que funciona essa pontuação, em que situações você é eliminado por bloco, e também essa questão das anulações, quanto que você ganha, quanto que você perde. Inclusive no concurso de 2019, muitas pessoas foram beneficiadas com as questões anuladas e subiram até 24 pontos. Eu vou mostrar isso aqui para você, como que eles conseguiram fazer isso, né? Essa proeza e como é que funciona essa questão da pontuação de uma errada numa certa e essa questão de pontuação por bloco para que você não tenha sido eliminado. Talvez você até foi eliminado e ainda não sabe ainda, mas vamos falar isso aqui, queira Deus que não, mas nós vamos conversar como é que funciona isso aqui, mostrando na tela do meu computador, mostrando aqui nos slides essa pontuação da Banca Sebrae. Se você curte nossos vídeos, deixa aquele like, se inscreva se você não é inscrito, porque nós temos vídeos aqui toda semana com muitas dicas de concurso público e motivação. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala galera, Matheus Santos aqui. Olha só, vamos aqui mostrar para vocês como é que funciona essa pontuação da PRF, porque tem muita gente com dúvida aí de como é que funciona, tá bom? Então olha só, primeiro, né, a primeira etapa do concurso público será composta dessas seguintes fases aqui, né? Aí vem aqui a prova objetiva e discursiva. Você observa que a prova objetiva ela tem 3 blocos, né? O bloco 1 com 55 questões. Esse bloco 1 aqui são dito ali, né, as disciplinas básicas, que não são tão básicas assim, né, pessoal? Muita gente pegou P aí nesse último concurso, uma prova, né, de alto nível, de fato, né? Então aqui dentro dessas 55 questões nós temos português, raciocínio lógico, informática, ética, enfim, essas matérias básicas, beleza? E no bloco 2 nós tivemos 30 questões de trânsito, beleza? E no bloco 3, né, que é o bloco dos direitos, 35 questões, além de um texto dissertativo ali de 30 linhas, tá bom? Então essa é a divisão que tem ali que vocês encontraram na prova, 55, 30 e 35, tá? E muita gente se pergunta, né, sobre essa questão da pontuação, né, Matheus, como é que é minha pontuação? Que diabo é ponto líquido, né? Como é que é feito esse cálculo, tá? Mas antes, olha só, a gente precisa entender que o candidato ele será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público, tá bom? Se ele se enquadrar em algum desses itens aqui abaixo. O primeiro item é o seguinte: o candidato que obtiver nota inferior a 15 pontos no bloco 1, ou seja, esse bloco que tem aí português, raciocínio lógico, informática, ética, geopolítica, física e tal, se você tirou já 15 pontos líquidos, cara, se você tirou inferior a isso, 14, 13, você já está eliminado do concurso, tá bom? Então você pode ter ido muito bem em trânsito, você pode ter ido muito bem nos direitos, mas se você tirou menos de 15 pontos no bloco 1, você já está, ó, reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público. Matheus, como é que eu faço essa conta? Como é que eu vou saber quantos pontos líquidos eu fiz no bloco 1? Vou já mostrar aqui para você, tá bom? No bloco 2, você tem que ter tirado ali pelo menos 10 pontos, ou seja, se você tirar uma nota inferior a 10 pontos dessas 30 de trânsito ali que tiveram, você também está reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público. E no bloco 3, por fim, a mesma coisa, você tem que ter tirado pelo menos 10 pontos no bloco 3, né? Ou seja, se você tirar nota inferior a 10, você está eliminado do concurso, né? Reprovado na prova objetiva. E por fim, o cara que teve nota inferior a 50 pontos na soma dos blocos ali, ou seja, se você já tirou abaixo de 50, você já está fora. Você já está reprovado. Ah, Matheus, mas se não tiver as 1.500 vagas, ainda vão chamar. Não, já está aqui, filho. Se tirou menos de 50 pontos na soma dos 3 blocos, você já está fora, além, claro, se você não atingiu o mínimo lá na redação, tranquilo? E aí sim que vem, Matheus, como que eu calculo isso? Como saber se eu tirei 15, se eu não tirei? Porque teve pessoas, já tiveram algumas pessoas que eu já vi que não atingiram esse mínimo por bloco, beleza? Como é que funciona, pessoal? Na prova da Banca Sebrasp, quando você acerta um item, você ganha 1 ponto, e quando você erra um item, você fica com menos 1 ponto, ou seja, aquela questão de uma errada como se anulasse uma certa, né? Que é o termo que a galera utiliza muito, né? A questão de uma errada numa certa, porque na verdade assim, a cada questão que você acerta, você ganha 1 ponto, né? 1 ponto positivo, e a cada questão que você erra é 1 ponto negativo, né? E quando você deixa em branco, você não perde e nem ganha, tranquilo? Então vamos supor aqui um exemplo, o candidato que acertou 90 questões, então esse cara ganhou, né, 90 vezes 1, né, que é positivo, então ele ficou com 90 pontos de acertos, tá? Porém, esse mesmo candidato, ele não deixou questões em branco, né? Então ele errou 30 questões
questões. Então eu tenho esses 30 vezes menos 1, né, que seria isso, seria menos 30. Então eu pegaria esse valor e somo aqui, né? Acertos menos 30 dá o total de 60 pontos líquidos, que na prática é isso, pessoal. O número de acertos menos a sua quantidade de erros, né, vai dar a pontuação líquida, excluído ali os brancos, porque os brancos eles são indiferentes, tranquilo? Então aí sim, pô, peguei o bloco 1, que são 55 questões, e aí de repente no bloco 1 você foi um cara que acertou 30 questões, por exemplo, no bloco 1 e errou 25 questões, é simples, basta você pegar lá 30 questões que você acertou, menos 25 questões que você errou, você ficou com uma pontuação líquida de 5 pontos. Logo, 5 pontos é inferior a 15 pontos no bloco 1, você já está reprovado na prova objetiva. Então você tem que fazer esse cálculo primeiro. Pega lá sua pontuação líquida no bloco 1, beleza, passei dos 15 aqui, né? É 15 ou maior, beleza. Passei no bloco 1, bloco 2, fiz mais do que 10 pontos ali, 10 ou mais, tô dentro, né? E enfim, 10 ou mais no bloco 3. E aí, no somatório disso também, você não pode ter atingido o mínimo nos 3, porque se você atingir o mínimo nos 3, você vai ter um total de 35 pontos, né? Somando o bloco 1, 2 e 3, você vai ter 15 no mínimo no bloco 1, 10 no bloco 2, 10 no bloco 3, você ficaria com 35 pontos. E aí você cairia naquilo que tá na letra D, ó, inferior a 50 pontos, ou seja, não dá para você também atingir o mínimo nos 3 blocos, porque senão você tá lascado, né? Nem conseguiria com uma nota dessa, tranquilo, pessoal? Então é assim que funciona essa questão da soma da pontuação e a questão dos blocos, né, os mínimos por blocos, tá? E aqui, pessoal, um outro exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, deixou 20 questões em branco na prova, tá? E aí ela acertou 85 e errou 15, tá? Ela marcou 100 questões, deixou 20 em branco. Essas 20 que ela deixou em branco já é desconsiderado, e aí eu pego o número de acertos, 85 pontos, menos 15 erros que ela teve, né? Então fica aqui 85 menos 15, um total de 70 pontos líquidos, né? Muitas pessoas aí fizeram essa pontuação. Observa que é simples, né? Porque muita gente faz confusão, tem pessoas que acham que tem que diminuir os acertos dos erros e depois de penalizar de novo. Não, cara, você já tem que penalizar, né? A penalidade, na verdade, já é em cima disso, quando você subtrai esses erros já desse total de acertos que você teve, tranquilo? E por fim, a galera pergunta muito, Matheus, em questão de anulação. Vamos supor que anulem questões, e dentro dessas questões que anulem eu tenho errado, eu tenho acertado, como é que vai funcionar nesse quesito, tá? Basicamente é o seguinte, se você acerta uma questão que foi anulada, você acertou a questão e ela foi anulada, o que acontece com a sua nota, né? Essa sua nota aí preliminar, essa nota antes desse gabarito definitivo? Na verdade, ela não vai sofrer alterações. Por quê? Quando anula-se uma questão, pessoal, e você acertou, você não ganha ponto, porque você já tinha considerado aquele ponto, né, como um acerto ali pelo gabarito preliminar, e você nem vai perder, porque não faz sentido você perder ponto, porque as anuladas, elas não consideram ali, né, não é uma perca de ponto para você. Se você acertou, simplesmente nada mudou, tá? Ela não vai privilegiar, digamos assim, o cara que acertou a questão, beleza? A anulação, na verdade, ela vai privilegiar o cara que errou a questão ou o cara que deixou em branco. Por que? Explico, tá? Se você errou a questão, tá, e essa questão foi anulada, parabéns, você é um sortudo. Por quê? Você primeiro deixa de perder um ponto, né? Porque ali pelo gabarito preliminar, se você errou, você teria menos um ponto naquela questão, né? Você deixaria ali, a partir desse momento que essa questão é anulada, que você errou, você deixa de perder esse ponto que você estava considerando perder lá no gabarito preliminar, e ainda, por sinal, você ganha esse ponto. Olha só, é como se você deixasse ali do gabarito preliminar, né? Você ganha 2 pontos, digamos assim, que foi o que aconteceu, pessoal, em 2019. Tiveram pessoas que erraram as 12 questões anuladas, tá? E com o gabarito definitivo, elas anuladas, eles deixaram de perder esses 12 pontos e ganharam mais 12 pontos. Porque essa pontuação anulada, né, essa questão anulada, todo mundo ganha o ponto dela, né? Exceção, obviamente, quem tem acertado a questão. Deu para compreender? Então, se você errar uma questão e ela ser anulada, ou seja, você deixa de perder um ponto e vai ganhar mais um ponto. Ou meu filho, então, se você errou uma questão aí na prova, você tem que brigar para que ela seja anulada, né? Você vai ter que brigar que ela seja anulada, porque você tem condição de reverter aquilo, né? Você pode ganhar 2 pontos, por exemplo, em cima da tua questão errada aí desse gabarito preliminar, beleza? Agora, ao passo, se você deixou a questão em branco, questão polêmica, você não quis marcar e tal, e ela foi anulada, pô, você vai ganhar então um ponto,
tá? Tava em branco, você acertou, então se você acertou uma questão anulada, ela vai dar ponto para todo mundo que errou, né? E também para quem deixou em branco. Novamente recapitulando, o cara que acertou, ele é o prejudicado na história, tranquilo? Foi mais ou menos o que aconteceu lá em 2019, como eu falei para você. Eu mesmo fui um dos caras que acertei muitas questões das 12 anuladas, né? Se eu não me engano, acertei em média de 9 a 10 questões das anuladas. Então, repare que nesse caso eu fui, assim, digamos, prejudicado, porque muitas pessoas que estavam atrás de mim lá no gabarito preliminar passaram de mim, né? Como eu falei, tinha gente com 70 pontos que foi para 94 pontos, tá bom? Então é dessa forma aqui que funciona a questão das anulações. Tranquilo, pessoal? Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender essa pontuação Sebrasp, que não é simples de entender, a questão dos acertos, a questão dos mínimos por bloco e principalmente a questão das anulações, que você só vai saber de fato quando sair o gabarito definitivo. De qualquer forma, eu deixo aqui o meu grande abraço para você, que possa dar tudo certo. Nós estamos aí na expectativa, né, para verificar esses gabaritos, resultados. A prova não foi simples, foi uma prova de um alto nível mesmo de dificuldade, né? A banca explorando assuntos ali que não são tão explorados pelos cursos, né? A gente tem ouvido muito esses comentários, né? Os próprios cursos nos gabaritos extraoficiais divergindo muito, né? Alguns cursos ali ficaram, né, tiveram bastante diferença ali entre o gabarito oficial da banca e dos próprios cursinhos também, o que acontece, né? Porque a prova veio polêmica e tudo, as questões elas dão ali aquela margem de subjetividade. A banca Sebrasp é uma banca ali que de fato quando ela quer aloprar, ela alopra, e aí fica o nosso aprendizado para todos nós, né? De fato, eu sempre falei aqui para vocês, né? Isso aqui não é papo de alguém, eu avisei, não. Se vocês observarem meus vídeos, eu sempre falo para vocês, cara, estudem todo o edital, porque eu passei por isso em 2016, né? Eu estudei no INSS e eu deixei de estudar um tópico, e esse tópico, que foi assistência social na época, foi o tópico mais cobrado ali na prova de direito previdenciário. Desde aí eu passei a respeitar a banca Sebrasp e eu sempre estudo todo o edital, porque eu não vou muito dessa linha de não, estuda só o que mais cai, porque pode ser prejudicial, e foi o que aconteceu nesse caso da prova da PRF, cobrando ali assuntos que não são tão comentados, né, pelos cursos e tal, mas fica no nosso aprendizado. Beleza, galera? Mas que Deus te abençoe, te dê sucesso, né? Muita força para você. Se você que foi bem, parabéns, né? Comece a reforçar ainda mais o seu treinamento pro TAF. E você que não foi bem, não desista, continue em busca do seu objetivo. A gente aprende com os erros. Eu mesmo fui um cara que reprovei várias vezes até conseguir a minha aprovação. Tranquilo, pessoal? Se você quiser me seguir lá no Instagram, @bymateussantos, todos os dias com muitas dicas de motivação, e também segue lá o Instagram, @bymateussantos, e também o Instagram do @C_aprovado, porque lá nós temos muitas dicas também, tá bom? Mentorias para a Polícia Civil, enfim, muitas informações bacanas sobre os próximos concursos para vocês acompanharem, beleza, galera? Um grande abraço então a todos e bora vencer!